Bom dia, pessoal, tudo bom? Meu nome é Odelice Ferreira, estamos no curso Destrave Sua Vida, onde a primeira fase foi do desenvolvimento pessoal. Nós estamos no nosso 10º dia e o tema de hoje é limites. Então, quando a gente pensa em limites, é algo que você não pode ir, né? Porque é uma barreira. Então, quando você chega naquele ponto, você não pode mais ultrapassar. Quando a gente fala de limites matemática, é interessante porque existe o tal do limite infinitesimal. E algo que é infinito não acaba, não tem fim. Então, nós temos que provar, sempre provar que existe um espaço. Dentro daquele, dentro daquele intervalo, sempre tem um espaçozinho. Então, nós chamamos de limite. Só que na nossa vida não é assim. Nós temos limites, mesmo porque nós somos seres humanos, né? Nós temos um espaço de tempo a viver aqui e temos que viver bem, porque só existe uma vida, então o seu limite se esbarrou aí. Você não é um jogo de videogame que você morre, nasce de novo, morre, nasce de novo, enfim. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre a questão do limite, porque quando você não impõe limites, ou quando você não sabe respeitar os limites da lei, acaba vindo vários problemas em sua vida, né? E aí você fica sem saber o que fazer. Como é que eu vou impor um limite? Como é que eu vou dizer um não? Será que eu estou me respeitando também? Até o seu próprio corpo, ele existe um limite. E é sobre isso que nós vamos debater. Então, vamos lá. Hoje o nosso tema é esse, e a questão da gente conversar sobre esse tema no nosso último dia do desenvolvimento pessoal é porque muitas das vezes nós não nos colocamos limites. E esses limites é o que traz vários problemas emocionais, psíquicos, físicos. Então, todo o ambiente que você vai olhar a sua vida, existe uma barreira. Ela é intransponível? Sim, você pode ultrapassar essas barreiras, mas ultrapassando certas barreiras lhe leva à morte, né? Então, assim, é complicado a gente não entender até onde a gente pode ir. Ah, mas quer dizer que eu não vou, eu não vou sonhar, eu não vou poder fazer o que eu quero? Então, um dos primeiros entendimentos que a gente tem que ter é que a gente não pode fazer tudo o que a gente quer. Quando a gente tem um bebê, quando a gente tem uma criança, quando você é criança, os pais impõem limites. E a imposição de limite é algo crucial na vida da gente. Existe um limite de trânsito, existe o seu limite financeiro. Tudo você pode? Não, não pode, né? Mas se você não compreende essa parte do não poder, você vai começar a desrespeitar o seu, o seu dinheiro, porque você vai fazer com ele o que você quer, bem entende, e aí depois você vai ter situações adversas, você prefere a diversão do que a obrigação, porque a diversão foi como a gente já conversou, a diversão é mais gostosa. Só que nós temos que fazer aquilo que a gente precisa. Então, essa é a imposição de limite principal. Fazer o que nós necessitamos. A gente não faz aquilo que nós queremos, né? Então, essa é a grande questão. Onde está o limite? O seu limite está no desejo ou na necessidade? Se o seu limite estiver no desejo, pode acreditar que você já teve vários problemas com o consumismo, você já teve vários problemas de vícios, você já teve vários problemas com pessoas ao seu redor, porque você não soube se colocar um limite. Você recebe seu salário, gasta ele todo, depois você está precisando da mãe, está precisando do pai. Muitas das vezes as pessoas não querem lhe ajudar, porque elas compreendem que você pegou seu dinheiro, gastou todo, então você já começa a achar que as pessoas em sua volta não lhe compreendem, né? E, na verdade, elas estão impondo um limite a você. Não, peraí, você trabalha, você se sustenta, você não tem que impedir nada. Então, isso já é uma questão de você observar. Quando eu não tenho limite com a sociedade, eu faço da sociedade aquilo que eu quero para mim. Então, eu não respeito sinais de trânsito, eu não respeito a liberdade das pessoas. Hoje em dia, a gente fala muito de feminicídio.
Mas o feminicídio acontece por quê? Porque o outro, né, o homem, no caso, ele não teve limites. A mulher não quis mais, eu estava ruim aquela relação, e o limite que ele achou que ele deveria, que ele se apossou da vida da outra pessoa, foi assassinar. Então, quando nós desrespeitamos o limite, nós matamos, nós roubamos, nós adulteramos, nós cobiçamos, nós invejamos. Então, você acaba cometendo todos os pecados capitais, você acaba fazendo todo, desobedecendo todos os mandamentos, né? E aí você fica uma pessoa totalmente insegura, né? As pessoas não querem ficar próximas a você, porque sabem que você não tem limite nenhum. É igual aquela história, não, é o folgado, né? Quem quer ter um amigo folgado? Ninguém quer ter. Uma vez eu ouvi uma frase da neurocientista Rosana, que ela disse que em casa de um folgado existe um cansado. Então, se na casa existe um folgado, existe um cansado, porque significa que um faz mais do que o outro. Então, isso é um limite. Então, nós vamos aprender hoje a como nos comportar. E uma das perguntas aqui é como você está colocando limites em sua vida? Primeiramente, você tem que pensar em você, para depois você entender esse negócio de você colocar, transferir para outros as seus compromissos, as suas inquietudes, os seus desejos, já é algo que não se deve fazer. Então, como você está colocando limites em sua vida? Aprender a impor limites e a respeitar. Você está respeitando você mesmo? Como assim? Lógico que eu me respeito. Aí a pergunta é: será que você se respeita mesmo? Será que você está respeitando as suas necessidades físicas, as suas necessidades fisiológicas? Como é que eu desrespeito o meu corpo, por exemplo? Quando eu não me importo com o que está acontecendo com ele, né? Eu uso meu corpo de qualquer jeito e depois eu ainda reclamo porque eu estou doente. Então, assim, eu sei que não devo fumar, eu sei que eu não devo beber, eu sei que não devo comer certos alimentos, mas eu faço. Então, eu não estou colocando limites à minha pessoa, né? Porque impor limites não é algo bom, é algo ruim. Quando o médico diz assim, olha, você não pode comer açúcar. Pronto, já virou um problema psicológico grande na minha cabeça. Eu sou fã de doce, então já é um problema, porque eu já começo a pensar, tá, não, eu não vou comer açúcar, então eu não vou comer pão, não vou comer macarrão, eu não vou comer arroz, eu não vou comer meus docinhos, né? O que é que eu vou comer? Então, como aquilo é importante para mim, eu vejo que não tem mais nada no redor para comer. Só que eu vou ter que aprender por esse limite se eu quiser uma vida melhor. Então, é um caso de consciência, eu vou ter que respeitar. Olha, até aqui eu fui, mas a partir daqui eu não vou poder mais ir. Não tome para si o trabalho do outro. Isso é super importante. Às vezes nós queremos ajudar as pessoas e a gente acaba tomando o trabalho dela para nós, só que a gente acaba ficando sobrecarregado. E isso vai dar fadiga, vai dar cansaço, vai dar impaciência, porque tudo que você fica sobrecarregado, existe uma série de consequências, né? Aí vem o estresse, vem a ansiedade, vem tudo. Evite insistir além da conta em aconselhar quem não escuta ninguém além de si mesmo. Se você der um conselho, seja quem for, sua família, seus amigos, e a pessoa não te ouviu, evite aquele velho ditado: se o conselho fosse bom, a gente vendia. Mas nesse caso aqui, é que às vezes você está vendo que a pessoa está fazendo algo de errado, que ela está atrapalhando a vida dela, e que aquele comportamento também vai atrapalhar as vidas das pessoas que estão ao seu redor, porque sim, o nosso comportamento atrapalha nós e atrapalha as pessoas que convivem com a gente. Então, mas se a pessoa não ouve você de forma alguma, você pare, dê uma pausa, evite falar daquelas situações, tira o foco daquilo, né? A pessoa vai entender que você não está mais aconselhando e ela vai até pensar, será que ela não está ligando mais para mim? Pelo contrário, você está, só que você cansou. Você viu que todo o conselho que você deu não resolveu em nada, então você para. Ali é o seu limite. O amor também tem limites. Se você ama, você tem que ter limites. Mas primeiro aqui, eu estou falando é do nosso amor próprio. Você se ama. Se você se ama, você vai se colocar limites. E tudo que você não impõe limites acaba estragando sua vida. E você sabe disso. Então vamos continuar. Limite emocional. Você sabe como impor os seus limites emocionais? Como é que você conversa com a sua parte emocional? Qual é assim a emoção que lhe domina? Se é a raiva, se é o medo, se é a ira, né?
Qual é o sentimento que domina você? É a insegurança. Então, como você sabe como impor os seus limites em você, né? Você sabe como fazer isso? Vou dar um exemplo. Se eu sei que a raiva é a emoção que me domina, então eu vou aprender a controlar esse sentimento. Pega aqui, amor, porque não tem como eu controlar mais aqui. Deixa eu ver aqui. Não, né? Ele se escondeu aqui atrás de mim. Deixa ela aí. Então, assim, como saber como impor os seus limites, né? Voltando aqui. Você tem que entender o que é que domina mais o seu eu. Qual a emoção que lhe domina mais, quais os desejos que lhe domina mais, e começar a colocar esses limites nessas coisas que tiram a sua atenção, que tiram o seu foco. Se você tem uma facilidade muito grande de ter raiva quando algumas pessoas falam com você, você tem que analisar o porquê. O porquê eu estou sentindo raiva quando essa pessoa fala comigo? Né? Será que o que ela está falando realmente está me irritando? Ou eu já estou irritado comigo, com o mundo, eu já estou naquela sensação de querer explodir tudo ao meu redor? Como é que eu estou? Será que quando a pessoa fala comigo dá vontade de chorar? Então, que sentimento é esse que eu estou tendo? Será que realmente o que essa pessoa falou me magoou? Ela está falando de mim? Ou eu que estou frágil o suficiente para estou emotiva o suficiente, né? Eu não estou conseguindo controlar esse choro. Qual o motivo disso? Então, sempre você tem que refletir em cima dessas situações. Como é que você está se sentindo em relação a tudo que está ao seu redor? Então, isso é uma imposição de limites. Você está impondo os limites em você, porque você está refletindo sobre como você está se sentindo. Você se faz de forte o tempo todo? Você se faz de forte todo o tempo? Aconteça o que acontecer, não, eu sou durona, eu consigo, eu não vou desabafar, eu não vou conversar com ninguém. Aí você já está indo além do seu limite. Porque nós não somos fortes o tempo todo. Nós temos que aprender a conversar. Não, olha, hoje eu não estou legal, eu estou um pouco triste, ou estou um pouco irritada, né? Então, hoje eu não vou conversar sobre esse tema. Ou então, hoje eu não vou conversar com vocês sobre esse assunto, porque eu não estou legal. E quando eu não estou legal, não vai sair muito bem a nossa comunicação, porque eu vou gritar, vou esbravejar, ou então eu vou sair correndo, chorando. Então, eu tenho que saber como é que está o meu equilíbrio por dentro. E você falar sobre as suas fraquezas, você não está falando sobre a sua fraqueza, você está informando o outro como é que você está. Hoje eu não estou bem, então eu não vou fazer isso porque eu não estou legal. Porque você tem um limite. Então, toda vez que você sobrepõe esse limite, você acaba ocasionando outros problemas em você. Então, isso é algo que você tem que parar para pensar. Se eu me faço de forte o tempo todo, então as pessoas vão achar que eu não tenho problema nenhum. E aí elas vão começar a colocar mais trabalho para você, elas não vão achar que você está doente, porque você fala uma coisa e age de outro jeito, né? Isso aí vai lhe trazer uma ansiedade, vai lhe trazer um estresse, porque você sabe que você está chegando no esgotamento físico total. Você já não está raciocinando bem, o seu corpo já não está como antes. A outra pergunta, você não prioriza suas necessidades? Aí vem aquela questão, né? Separar desejo de necessidade, porque eu necessito fazer, então eu desejo fazer. Então, o que é que está comandando sua vida? O que você deseja ou o que você necessita? Nós temos que aprender a separar, já somos adultos agora. Então, nem tudo que eu desejo eu posso fazer. Isso é uma ilusão que as crianças têm, que tudo que elas desejam, elas querem fazer. Só que a gente vai lá, diz para ela que ela não pode. Só que quando a gente fica adulto, não tem ninguém mais para dizer que a gente pode ou que a gente não pode. A gente simplesmente faz. E muitas das vezes a gente não quer nem que ninguém diga que nós estamos errados, né? Então, essa é a pergunta que você vai se fazer. Você não prioriza suas necessidades? Suas necessidades é como comer, se alimentar, as suas roupas, as suas contas. Isso são suas necessidades. Os desejos já vêm de outra coisa. Você permite pensar coisas ruins a seu respeito? O que é que você pensa sobre você mesmo? Quando você para pensar, você permite pensar coisas ruins? Então, como é que você está se vendo? Só de lado negativo, você só tem defeito? E onde é que estão as suas qualidades? Essa é a imposição que você vai colocar agora. Não, peraí. Eu não só tenho só defeito, eu tenho qualidade, eu sou uma pessoa criativa, eu sou uma pessoa organizada.
eu sou uma pessoa que gosta de me comunicar, eu sou uma pessoa que gosta de me arrumar. Então, você vai ter que começar a analisar o que é que você está pensando sobre você. Isso é você também colocar um limite nos seus pensamentos. Porque os seus pensamentos, ele vai te levar, vai te destruir ou vai te impulsionar. A forma como você pensa sobre você, ela auto te destrói ou ela lhe impulsiona para frente, para a evolução, para você se desenvolver e você ser um ser humano melhor. O limite físico já é a fase que a gente, quando a gente não observa esse limite, nós ficamos doentes. Né? O limite físico é, como eu digo, é quando eu sinto dor, não está legal. Dor não é algo que é para você ter no seu corpo. Então, qual o limite do nosso corpo? É quando você sente dor. Sentiu dor, pronto, você pode ter certeza, vai procurar um médico, porque tem algo errado com você. Respeite os seus limites físicos. Quando você está com sono, quando você está querendo fazer xixi, quando você quer fazer cocô, você tem que parar. Ah, não, vou fazer isso agora. Você, mas tem gente que não para, não. Não, conheço várias pessoas que pegam infecção urinária porque não ia no banheiro. Né? Na nossa profissão isso é comum, porque a gente não pode deixar a turma e a gente acaba transpondo esse limite do nosso corpo. E qual a sua percepção do próprio corpo, né? A percepção do próprio corpo. Como é que você se olha? Será que está tudo bem? Está tudo legal? Fiz o check-up? Será que eu preciso emagrecer? Será que não? Então, está na hora de você analisar qual a sua percepção pelo seu corpo. O que é que te incomoda? O que é que está bem? Com a dor é preciso ter mais atenção. Sempre vou bater nessa tecla. Com a dor, sempre você tem que ter mais atenção. Os médicos, eu fico imaginando a vida do médico, né? Porque a gente vai lá e o médico faz uma listinha para a gente e diz isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. Só que a teimosia é muito grande, né? Quando chega em casa, a gente faz a metade do tratamento e a outra metade a gente abandona. E depois acaba voltando aquela mesma doença e a gente vai para ele de novo. Aí ele olha para a gente, mas você não fez aquele tratamento que eu lhe passei. Nós somos terríveis em relação a isso, ao limite físico. Nós somos muito pecadores, né? Porque a gente não faz tudo completo. A gente sabe que tem aquela doença, mas a gente faz de qualquer jeito. Por exemplo, uma pessoa diabética, ela não pode beber, mas se você conversar com a maioria dos homens que têm diabetes, eles bebem. Aí você pergunta por quê? Porque ele não respeita os limites, né, do corpo dele, ele não tem uma percepção do que está acontecendo com o corpo dele. Ah, ele prefere passar mal? Não. Simplesmente ele não colocou limite naquela situação, ele não pensou sobre isso. Ah, não pensou, mas ele sente, sim, ele sente a dor, ele sente as reações daquele comportamento dele, mas ele evita pensar que existe um limite para o corpo dele. É aquela situação, ele se sente invencível. Então, uma doencinha dessa, né, uma dorzinha dessa, quando vai ver, infartou, morreu, a diabetes na metade do pé, e a pessoa continua sem respeitar os limites do próprio corpo. O limite social, esse é importante, né? Nós não somos o que queremos, não fazemos tudo o que sonhamos, não temos o dom de estar onde desejamos e conhecer os limites pessoais e os dos outros. Então, primeira coisa, nós não somos o que nós queremos. Porque se você imaginar as fantasias que nós fazemos quando a gente quer alguma coisa, né? Mas nem tudo a gente pode. Então, esse é o limite social. Nem tudo você pode. Então, nós não acabamos não sendo o que a gente quer. Às vezes você fala assim, eu queria ser médica, mas a sua profissão é completamente diferente daquilo que você queria ser. Então, isso é uma realidade. Aqui nós estamos confrontando a realidade que a gente vive. Nós não fazemos tudo o que sonhamos. Lógico que não. O sonho da gente é estar nas Ilhas Maldivas, né? Mas nós precisamos trabalhar, então por isso que a gente não está lá. Então, não fazemos tudo o que sonhamos, mas é importante sonhar para a gente conseguir realizar. E não temos o dom de estar onde desejamos. Isso aqui é importante. Nós não temos o dom de estar onde desejamos. Nós desejamos muita coisa para a nossa vida. Mas se a gente não trabalhar duro, se a gente não focar, se a gente não tiver meta, se a gente não conhecer o limite da gente diariamente, a gente não vai chegar lá. Então, esse dom nós não temos. Isso aqui, estar onde nós desejamos, é algo que existe bastante sacrifício pessoal para a gente alcançar aquilo que a gente deseja. E conhecer os limites das outras pessoas é importante. Todo mundo tem um limite e as outras pessoas também têm. Do mesmo jeito que você tem, o outro tem. Então, nós temos que conhecer os limites das outras pessoas, né? As nossas pessoas primeiro, porque, olha, eu só vou até aqui, daqui para frente eu não posso ir. E nós temos que comunicar isso, olha, até aqui você veio, mas a partir daqui você já me ofendeu.
Então, eu não posso continuar daqui. A minha linha acabou. E o dos outros também é importante, porque o que você gosta não é o gosto do outro. O que você pensa não é o que o outro pensa. O que você sente não é o que o outro pensa. Não é o que o outro sente. Então, às vezes, nós fazemos coisas e queremos que os outros nos entendam, sendo que a gente não para pensar que o outro também existe um limite nele. E às vezes o que a gente falou realmente ofendeu aquela pessoa, e aquela pessoa não quer mais ser nosso amigo, ou simplesmente está ignorando a gente, porque foi algo que sim, algo que nós fizemos. Só que nós não percebemos essa situação. E como dizer não? Isso aqui é algo complicado na vida da maioria das pessoas. Como é que você vai dizer um não? Como é que você vai impor limite ao outro? Porque você já se conhece, você sabe até onde você vai. Mas como é que você vai dizer ao outro que não? Porque temos tantas dificuldades em dizer um não. Primeiramente, porque nós queremos ajudar. Depois a gente tem medo de ser mal educado. Depois nós queremos ser cooperativos. Temos medo de conflito, medo de perder uma oportunidade. E o último, de danificar relacionamentos. Esses relacionamentos que eu falo não é só entre homem e mulher. É relacionamento com a sua amiga, com a sua família. Então, você acaba tendo esse medo, né? De danificar esses relacionamentos. Mas dizer o não é algo importante. É, quando você vai colocar a educação no seu filho, se você prestar atenção em qualquer psicólogo, ele diz assim, o poder de dizer ou não. Você tem que dizer não a essa criança. Essa criança tem que entender que nem tudo ela pode fazer. Então, é aqui o seu limite também, né? Porque você tem dificuldade. Talvez você queira ajudar todo mundo que está em sua volta, só que você não é Deus. É isso que você tem que entender. Você pode até ajudar, mas você não vai conseguir ajudar todo mundo. Medo de ser mal educado. Ah, vai achar que eu sou mal educado se eu disser não. Não. Você não pode ser educado dizendo não. Olha, eu não posso fazer isso. Quando nós queremos ser cooperativos, aí já em relação ao trabalho, né, em relação à família, quando a gente quer ser cooperativa, a gente tem muita dificuldade de dizer não. Medo do conflito, você não quer brigar, aí você faz o que o outro está lhe impondo. Mas aí você não explicou que você está insatisfeito. Medo de perder uma oportunidade. Aqui estou falando em relação ao trabalho. Existe um limite também. Você também tem que dizer, não, olha, isso aqui não está me fazendo bem, não foi legal, você não pode me tratar dessa forma, né? E você não vai perder a oportunidade, você só está comunicando o que está acontecendo ali. E danificar relacionamentos, vou dizer uma coisa a vocês, o relacionamento só vai danificar se o outro não tentar lhe entender. Porque da mesma forma que você tem limites, o outro tem. Você só está comunicando que você não pode fazer alguma coisa, que você não vai mais aceitar aquele tipo de atitude que a pessoa está tendo com você. Então, se o relacionamento acabar, se sua família ficar com raiva, é porque ela não está compreendendo também o seu lado, né? O seu não. Aí aqui eu coloquei algumas dicas de como você pode dizer não sem se sentir tão constrangido assim. É o não versus o sim. Não me posso comprometer com isso, uma vez que neste momento eu tenho outro compromisso a fazer. Então, é uma forma de você dizer não, de uma forma educada, sem estar gritando, porque às vezes a irritação vem porque você já disse, não, eu não vou, a pessoa fica insistindo, 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 você vai e faz, de repente você já dá aquele grito. Então, aqui são algumas formas de você falar um não, de uma forma mais educada e fazer com que a pessoa entenda a sua comunicação. Não é uma boa altura, estou a meio de uma coisa, podemos conversar a tal hora? Isso aqui é quando você está ocupado e a pessoa quer conversar com você, você já, neste momento não vai dar. Posso marcar com você tal hora, tal dia? Porque você está dizendo a ela que você está ocupado, mas você tem interesse em conversar com ela, mas não pode naquele momento. Aqui, adorava fazer isso, mas aqui quando você recebe um convite, para ir no final de semana, para algum lugar, só que você tem seus compromissos. Então, você pode falar dessa forma, adorava fazer isso, mas eu tenho, domingo eu tenho uma festa, eu já tinha me comprometido com outra pessoa, não vai dar para mim ir. Mas você pode expor, eu adorava fazer isso, eu que gostava muito, gostaria de ir, mas não vou poder. Deixe-me pensar primeiro e depois lhe digo alguma coisa. Aqui é quando alguém lhe faz um convite ou quer uma resposta imediática e você não sabe o que fazer. Geralmente aqui nós nos sentimos perdidos. Você não sabe se diz sim, você não sabe se diz não. Diz não, mas você se sai assim. Olha, eu vou pensar sobre o assunto e depois a gente conversa, né? Às vezes também é alguma coisa que lhe irritou. Então você vai ter que respirar, pensar primeiro
e depois você vai dizer a resposta àquela pessoa. Isso não corresponde às minhas prioridades atuais, mas vou manter isso em mente. Isso aqui é quando alguém quer que você faça algo no seu lado profissional, né? Ou do seu lado pessoal, que você não tem interesse nenhum em fazer aquilo, porque você já tem o seu objetivo claro em sua mente do que você quer fazer. Então, você diz de uma forma educada, olha, isso não corresponde às minhas prioridades atuais, mas eu vou manter isso em mente. Quem sabe no futuro eu posso fazer. E o último é não, não posso. Tem que aprender a falar isso. Não, eu não posso fazer isso. Né? Isso você só consegue falar quando você tem os seus objetivos, suas prioridades bem claras em sua mente, do que você vai fazer e do que você não vai fazer. Então, você já tem o seu limite pessoal. Então, não, eu não posso fazer isso. Ah, por quê? Porque eu não posso, porque eu não acredito nisso, porque eu não gosto. Então, é dessa forma que você tem que falar antes de você sair gritando, bravejando e se irritando ou chorando com todas as pessoas que estão ao seu redor. E o último texto da gente é não seja tóxicos. Sim, a vida é difícil, mas não faça da reclamação e da toxicidade um hábito ou válvula de escape para a sua incapacidade de lidar com as coisas. O que eu acho interessante é que todo mundo fica postando nas redes sociais a questão de se livre de parentes tóxicos, né? Pessoas tóxicas é ruim, não fique perto de pessoas negativas. Mas você já parou para pensar que se essa pessoa negativa for você, e se o negativo for você, se o tóxico for você? Então, algumas coisas estamos aqui para a gente refletir. Enaltecemos ao invés de depreciar. Como é que você se comporta em relação ao outro? Você diz, olha que bonito, que legal, continue fazendo, ou você critica logo, você deprecia aquela situação. Nossa, para que está fazendo isso? Né? Não sei para quê, e você só olha os defeitos. O próximo, agíssemos ao invés de reclamar. Porque ao invés de reclamar, a gente não age. A gente coloca os pontos e vai agir. Então, como é que você está se comportando nessa situação? Você prefere reclamar ou fazer? Ouvíssemos ao invés de falar. Será que você só fala o tempo todo, falando, sem ouvir ninguém? Ou nem quer ouvir, ou nem pergunta à pessoa, porque você já não quer saber? Então, que tal se a gente ouvisse mais do que falasse? Porque a gente não pergunta às pessoas como é que elas estão, o que é que está acontecendo, né? Para a gente compreender também um lado do outro. Conhecêssemos ao invés de conviver. Aqui é uma fase crucial. Conviver não é viver. Conviver é você estar no mesmo ambiente que as pessoas, mas você não se incomoda com nada que ela faz. Isso é conviver. É como você não se importa com o lado financeiro dela, pessoal, você não está nem aí, na verdade. Você convive naquele ambiente, mas você não se incomoda em nada como as pessoas estão, nem como elas se comportam. Já conhecer é você querer saber como é que a pessoa está, o que está acontecendo com ela. Então, isso já é viver. Você dá autonomia à pessoa, você conversar com ela sobre seus sonhos, seus desejos. Isso que é conhecer. Então, nós deveríamos conviver menos e viver mais. Mas eu vivo muito bem com a minha família, é verdade. Você não ouve ninguém, você critica todo mundo, você não está nem aí com o que as pessoas sentem, você está convivendo ou vivendo. Então, é mais fácil você dizer que você está convivendo, porque você não se incomoda em nada com o que está acontecendo ao seu redor. Uma pessoa diz, estou doente, você olha e pronto, você não vai querer saber realmente como ela está, como você não vai oferecer um remédio, você não se importa com a saúde dela, nem com o mental dela, isso não é viver, isso é conviver. Falássemos de ideias ao invés de falar de pessoas, isso é importante, a fofoca tem que ser retirada de sua vida, que liberte, Senhor, essa parte da fofoca. Porque falar de ideias é muito mais interessante do que falar das pessoas. Porque se você for falar da pessoa, você só vai criticar a pessoa e ver os defeitos dela. Mas se você falar de ideias, não, olha, isso aqui não está legal, vamos melhorar assim, por que você não faz assim? Às vezes a pessoa realmente não está enxergando aquela ideia que você está falando, porque ela está com os pensamentos em outro lugar. Então é importante a gente aprender a ouvir as pessoas que estão ao nosso redor. Olhássemos as pessoas pelo que podem ser, não pelo que são, né? Então, você tem que ver sempre, tem que ter o feeling de enxergar onde aquela pessoa pode chegar. Porque o que ela é hoje, ela pode modificar. E também não olhar as pessoas pelo que elas têm, porque aí você já está tratando a pessoa como se fosse um objeto, e não pelo que ela realmente é ou o que ela poderia ser. Inspirássemos ao invés de drenar.
O que é isso? É porque eu não dou ideia nenhuma, eu não inspiro ninguém, mas eu dreno tudo que aquela pessoa pode me oferecer. Então, eu me aproximo daquela pessoa só no interesse de obter algo dela. Então, isso é ruim. Se você se aproxima das pessoas só para obter algo, seja uma ideia, seja financeiro, né? Seja até a forma, como diz assim, vou andar de carro de fulano, vou tomar banho na piscina de fulano. Então, você se importa com fulano? Então, que tal você inspirar mais as pessoas do que drenar delas? Isso é a forma de como a gente não deve ser, né? Aqui são algumas ideias para a gente analisar se nós somos os tóxicos. Então, aqui é uma imposição de limite, né? Eu não vou ser mais assim, eu não quero tratar as pessoas dessa forma, eu quero ser diferente. Então, isso aqui já é um limite na sua personalidade. Obrigada pela atenção, né? Vamos ficar por aqui hoje e tenham um bom dia.